A la doctora Larisa Gómez Araujo Tormen, agrónoma con maestría y doctorado en agronomía, desarrollo de investigación orientadas a la fertilidad del suelo y la nutrición de plantas en soya, maíz, algodón y frijol. Actualmente es coordinadora del área de fertilidad de suelo y nutrición de plantas en el Instituto Fitus. Buenas noches, doctora Larisa. Boa noite, tudo bem? Por favor, adelante. Todos estamos ansiosos por escuchar su presentación. Muito obrigada. Já vou compartilhar minha apresentação com vocês e vou iniciar a apresentação, tá ok? Podem ver a apresentação? Doctora, se puede ver. Tá ótimo. Boa noite a todos. Eu me chamo Larissa, sou coordenadora da área de fertilidade do solo e nutrição de plantas do Instituto Fitus, aqui no Brasil. E agora eu vou conversar um pouquinho com vocês durante esses próximos minutos sobre fertilidade do solo e nutrição de plantas como o seu maior aliado na produção, né? Então, durante esse momento, pessoal, a gente vai abordar alguns temas relacionados à extração e exportação de nutrientes pela soja, né, para a gente compreender sobre a quantidade de nutrientes necessários para essa cultura. Vamos falar um pouco sobre o manejo da acidez em superfície e em subsuperfície, principalmente direcionado para o Paraguai, mas a gente também vai abordar isso para a Bolívia. Adubação fosfatada e potássica, tanto em solos arenosos quanto em solos argilosos. Fixação biológica de nitrogênio, quais são os nutrientes necessários para que essa fixação seja eficiente, quais são os fatores que determinam, por que é tão importante a fixação biológica de nitrogênio. Por fim, a gente vai falar sobre algumas análises de solo que os colegas do Paraguai e Bolívia compartilharam com a gente, e a gente vai tratar alguns temas dessas análises de solo, né? O que a gente deve prestar atenção nessas análises de solo. E, associado a essas análises de solo, a gente vai falar também um pouquinho sobre adubação foliar, por que é importante, quando utilizar essa prática, tá ok? Então, para iniciar, pessoal, a apresentação, eu gostaria de compartilhar com vocês um dado bem importante aqui do Brasil, né, que é um concurso de produtividade, que é feito pelo SESB, que é o Comitê Estratégico Soja Brasil, onde os produtores inscrevem aquelas suas áreas que eles acreditam que vão ter potencial produtivo mais alto, né? E normalmente são áreas associadas com uma boa fertilidade do solo, uma nutrição bem equilibrada. Nesse ano, o resultado saiu nesse mês ainda, o produtor campeão foi do estado do Paraná, aqui no Brasil, e obteve 7,7 toneladas por hectare de soja, né, numa área de sequeiro. Na área irrigada, o campeão obteve 7,27 toneladas por hectare de soja, né? Então, produtividades bem expressivas, muito associado ao manejo adequado da fertilidade da nutrição, e um manejo como um todo da área, dos compartimentos químicos, físicos e biológicos do solo. Mas, Larissa, para atingir esses patamares produtivos altos, qual a quantidade de nutriente necessária para a produção dos grãos de soja, né? E aí eu trago aqui um exemplo, pessoal, considerando aí 7 toneladas de grãos por hectare, o quanto de nutriente que foi retirado de dentro desses sistemas agrícolas, né, desses produtores que produziram em torno de 7 toneladas. Pessoal, é uma quantidade muito grande de nutrientes. Por exemplo, o nitrogênio chega a quase 600 quilos por hectare retirado de dentro do sistema. A potássio, 364 quilos
retirados de dentro do sistema. Se a gente pegar alguns micronutrientes, como manganês, quase 1,7 kg retirado de dentro do sistema. Zinco, 558 gramas por hectare. Então, todos esses nutrientes, eles precisavam estar disponíveis para esse alcance de produtividade espetacular por esses campeões dessas áreas, né? Mas, daí vem uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, né? Como que eu posso alcançar essa disponibilidade de nutriente no solo? Então, durante esse momento, a gente vai conversar quais os fatores que vão interferir para que esses nutrientes estejam disponíveis e que a gente consiga aumentar a produtividade das nossas áreas agrícolas de uma forma geral, né? E aí, numa segunda conversa, eu gostaria de mostrar para vocês, para algumas cultivares, aqui eu trago o exemplo de 4 cultivares, da extração de macronutrientes pela cultura da soja. O que seria a extração? Toda a quantidade de nutriente que essa planta de soja absorve, né, para produzir 1 tonelada de grãos. Mas todo aquele nutriente que é necessário para produzir raiz, folha, vagens, grãos como um todo, para produzir 1 tonelada. Então, de nitrogênio, pessoal, em torno de 77 quilos para produzir 1 tonelada de grãos. Então, o nutriente mais requerido é o nitrogênio, seguido pelo potássio, logo após cálcio, magnésio, fósforo e, por último, o enxofre. A gente consegue perceber nesse gráfico que ocorrem algumas diferenças conforme a cultivar, ou seja, algumas cultivares extraem mais nutrientes do que outras, mas de uma forma geral a gente pode considerar uma média entre essas cultivares, né? Então, a gente precisa fornecer, no mínimo, essas quantidades de nutriente para o alcance de maiores patamares produtivos, né? Então, eu gostaria que vocês fixassem esses números, porque eles vão ser muito importantes para a gente saber o quanto eu devo fornecer de nutriente para os nossos solos, seja via foliar, seja via adubação, né, de base, para alcançar maiores patamares produtivos. Além dos macronutrientes, os micronutrientes também vão ter um papel essencial, né? Então, não adianta a gente fornecer só macronutrientes, os micronutrientes também vão ter um papel extremamente importante nesse alcance de maiores patamares produtivos, né? Quais micronutrientes eu trago aqui para vocês com uma grande importância para enfatizar, né? Manganês, zinco, boro e cobre. Dentre esses micronutrientes, o mais extraído, que tem uma maior extração pela cultura da soja, o mais exigido, é o manganês, seguido pelo zinco, depois o boro e, por último, o cobre. Então, a gente deve fornecer, no mínimo, essas quantidades que estão expressas aí nesse gráfico, para se produzir 1 tonelada de grãos. Então, se eu quero produzir mais que 1 tonelada de grãos, 2 toneladas de grãos, basta eu multiplicar pela quantidade de grãos que eu quero produzir essas quantidades para saber o quanto eu vou precisar fornecer de micronutrientes, né? E aí, dando prosseguimento na nossa conversa, pessoal, um outro fator muito importante que eu gostaria de conversar com vocês é sobre o manejo da acidez superficial do solo, ou seja, o manejo das camadas de 0 a 20 centímetros do solo, da camada arável, né? É extremamente importante o manejo da acidez nessa camada, porque vai determinar a disponibilidade dos nutrientes. E eu trago para vocês esse gráfico, onde a gente tem a disponibilidade dos nutrientes, tanto os macronutrientes quanto os micronutrientes, pelo efeito do pH do solo, né? E aí eu gostaria de comentar com vocês que a gente vai ter várias situações divergentes, por exemplo, no caso da Bolívia, a gente sabe que nós temos solos com pH mais elevado,
Para essas áreas com pH mais elevado, olha o que acontece com a disponibilidade de nutrientes. Ela é extremamente reduzida. Então, toda vez que eu aumento o pH do solo para cima da faixa de 6,5, que seria o teor adequado, eu reduzo a disponibilidade de nutrientes. Então, por exemplo, para o caso dos solos da Bolívia, onde o pH, de uma forma geral, vai ser mais alto relacionado a esses solos mais salinos, eu vou ter que ter muito cuidado com a disponibilidade de micronutrientes, ferro, cobre, manganês e zinco. Já, por exemplo, no caso do Paraguai, onde a gente tem pH um pouco mais baixo, vai ser necessário efetuar a calagem para aumentar esse pH e aumentar, por exemplo, a disponibilidade de molibdênio, conforme a gente vai ver, é muito importante no processo de fixação biológica de nitrogênio, aumentar os teores de fósforo, reduzir a toxidez por alumínio. Então, por isso é tão importante a gente considerar o pH do solo para a disponibilidade de nutrientes, que vai ser nessa faixa de 6 a 6,5. Seguindo, pessoal, a gente pode perceber aí nessas fotos, né, que o pH ele vai ser extremamente importante no crescimento radicular. E aí a gente consegue perceber que as raízes de feijão e de soja, elas tiveram uma maior massa de raiz, um maior crescimento radicular, quando estava sobre pH adequado, aí na casa de 6, de 5,9. Muito relacionado à disponibilidade de nutrientes nesses solos, né, conforme a gente viu anteriormente. Um outro fator extremamente importante e que vai estar diretamente relacionado à calagem que a gente vai efetuar nos nossos sistemas é a disponibilidade de fósforo. Então, conforme a gente pode perceber aí nesse gráfico, bem interessante, conforme a gente aumenta a disponibilidade de fósforo no sistema, ou seja, a gente sai de 0 quilos por hectare de P2O5 e vai até 400 quilos por hectare de P2O5, a gente aumentou o rendimento de grãos, ou seja, a produtividade da cultura, das culturas de grão de uma forma geral, né, soja, milho. Mas essa produtividade ela foi maior ainda quando a gente fez a fosfatagem, ou seja, a aplicação de fósforo em conjunto com a calagem. Né? Então, se a gente observar os quadradinhos brancos, a gente consegue perceber que a gente teve maiores patamares produtivos naquelas mesmas doses de fósforo, mas com a adição do calcário. Né? Vai ser extremamente importante, pessoal, a calagem para as áreas, principalmente do Paraguai, conforme a gente viu que tem pH mais baixo, teores de cálcio e de magnésio mais baixo. Né? E aí, então, dando sequência, então, para quanto que eu tenho que elevar o pH do solo? Conforme eu comentei com vocês, um teor médio, que seria o adequado na camada de 0 a 20, seria de 5,5 a 6, né? Principalmente baseado nos manuais de recomendação da região sul do Brasil, né? Que vai ser muito semelhante a algumas áreas do Paraguai. Já para saturação de base, quanto que eu preciso elevar a saturação por base? No mínimo 65% até 80%. E vai ter uma relação muito direta e linear. Toda vez que eu aumento o pH do solo, eu aumento também a saturação por base. E por que é importante, Larissa, eu aumentar a saturação de bases? Porque a saturação de base, eu consigo dizer quanto que a gente tem disponível nos nossos solos de cálcio, de magnésio e de potássio, né? E esse aumento da saturação por base, então, vai estar relacionado à calagem, que aumenta cálcio e magnésio, né? E a redução do pH. E, além disso, também, redução na saturação por alumínio, ou seja, no teor de alumínio tóxico, né? Para a camada de 0 a 20 centímetros, a gente deve buscar teores de alumínio, de saturação por alumínio, menor do que 1%. E aí, conforme a gente vai ver nas análises de solo, a gente vai ver que tem áreas que têm uma saturação por alumínio muito elevada, muito semelhante ao que acontece aqui no Brasil, né? E esse aumento em produtividade só foi possível por essa redução na saturação por alumínio e esse aumento na saturação de bases e do pH do solo.
Então, dando sequência, aqui eu trago para vocês um exemplo de algumas áreas agrícolas que a gente tem acompanhado de produtores com o objetivo de aumentar a produtividade. Então, alguns produtores chegando ali a produzir 7 toneladas de soja por hectare, só foi possível a partir